Graça e paz. Hoje a minha devocional está baseada em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, mas apenas umas partes dos versículos. Do 18 e o 19, que diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo. E eu dei o tema hoje de valores quebrados e outros restaurados. E eu queria falar de alguns valores da Bíblia. Eu listei aqui Adão e Eva. São que tinham a presença e que perderam, ou que foram restaurados. Então, Adão e Eva perderam a presença por desobediência. Todo mundo sabe a história de Adão e Eva, né? Do fruto. Sansão, ele perdeu por escolhas erradas. Rei Saul rejeitou a palavra de Deus. Geazi contraiu lepra porque foi ganancioso e mentiroso. Judas deu lugar a Satanás traindo Jesus. Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo. O que teve restauração aqui? Sansão e Davi. Eles sofreram as consequências, mas se arrependeram com sinceridade e puderam restaurar a comunhão com Deus. Quantos nós já vimos ou ouvimos falar que eram valores preciosos na igreja e que de repente largaram, saíram da presença? Quantos tinham aquele valor que eram levitas, pregadores, profetas, pastores, né? E hoje estão no mundo. E não é por falta assim de ajuda, porque creio eu que muita gente tenta ajudar, levando a palavra, orando, mas as pessoas estão tão mergulhadas nos seus pecados que não querem mais voltar. Isso é triste. Dói na nossa alma, pelo menos na minha. Dói. E eu queria falar que vamos falar um pouco aqui de alguns personagens que eu separei. Eu separei Saul, Davi e Sansão. Davi, ele saiu da presença quando deu lugar à carne, porque ele desejou a mulher do próximo e ainda mandou que colocasse o marido dela na linha de frente para que ele fosse morto. Então, praticamente, ele matou o marido da mulher para poder ficar com ela. E isso deixou Deus muito triste e teve consequências para ele depois. Sansão, este foi movido pelo prazer da carne e a insistência de Dalila. Ele entregou a ela de onde vinha a força dele, esquecendo que a força não vinha do cabelo, mas sim de Deus. E parando para trazer para os dias de hoje, quantos não cederam pela carne, que não suportaram esperar o tempo de Deus, ou por insistência. Tem muitas coisas no mundo que nos entristecem. Trazendo para o tempo de hoje, que as mulheres, vamos falar de mulheres que estão esperando o tempo de Deus, esperando em Deus, né, um companheiro, e aí as pessoas vêm com aquela gíria, vai guardar para as formigas, né? As mulheres estão entendendo o que eu estou falando. E isso é uma coisa chata. E muitos, assim, por insistência, por influências, acabam cedendo. Vamos numa festa, vamos beber. Não tem nada a ver. Aí vem aquela coisa, eu posso tudo. Tudo que eu quiser fazer, eu posso. Mas não me convém. Não vai me trazer benefício nenhum. Porque se eu beber, vou ficar bêbada, dando trabalho, né? E aquela coisa é uma felicidade momentânea. Então não convém perder a sua fé, perder a sua salvação por
coisas deste mundo, coisas que não vale a pena. Então aqui, Sansão e Davi. Ambos se arrependeram e pediram perdão ao Senhor, retomando a fé, mas com consequências. Sansão ficou cego porque foi arrancado os olhos dele, mas no último momento ele pediu forças a Deus para que ele pudesse derrotar os filisteus. E ele derrubou o templo e morreu, né? E aí me veio um louvor que fala, é que eu prefiro te ver perdendo coisas do que te perder. Eu acredito que isso é uma verdade, porque Deus conhece as nossas limitações, Ele sabe das nossas fraquezas, e muitos que se perderam e que voltaram, às vezes voltam até no leito de morte. Alguns Deus restaura, mas outros Deus leva, que Ele sabe que Ele vai restaurar a saúde, e quando a pessoa estiver boa de novo, vai o quê? Abandonar ele. Então, como é muito precioso, ele leva. Então, eu acho que é bem verdade esse trecho da música que fala isso. Davi, ele sofreu a dor de perder um filho. E durante o processo, todo mundo sabe, ele se vestiu de pó e cinza, jejuou, né? Pedindo a Deus a cura da criança. E mesmo assim, Deus levou o filho, né? Mesmo o filho morto, Davi entendeu que sem a fé ele não consegue nada. E ele precisava de Deus. Então ele voltou aos pés do Senhor, ele se arrependeu verdadeiramente, com sinceridade. O rei Saul, no começo ele era humilde, era temente a Deus, um profeta de grande valor, mas cometeu 2 erros muito graves. Ele se afastou da presença e ele ficou desobediente. E numa das batalhas, ele foi tomado por um medo tão grande que ele resolveu fazer com as próprias mãos. Ele não esperou o profeta, deixa eu ver aqui, ele não esperou que o outro profeta fosse até Deus, né, orar a Deus para dizer como que seria, o que ele deveria fazer. Mas não, ele foi pelas próprias forças dele contra os amalequitas, né? Ele desobedeceu. E ainda assim ele poupou a vida do rei Ágata e os melhores rebanhos, alegando com falsidade. Olha, gente, ele com falsidade, ele alegou que sacrificaria. E ao invés de se arrepender, ele tentou usar a justificativa que acendeu a rejeição de Deus na vida dele. E depois de tantas tormentas, ele mesmo se matou. E todo mundo sabe que quem comete suicídio, no grande dia, nem adianta ir lá para a fila esperar o que Deus vai falar, né? Então, assim, são pessoas que tinham a presença e perderam. E outras que tinham a presença, perderam, mas conseguiram restaurar, né? E quantos de nós pecamos todos os dias? Quem diz que não peca está mentindo. Nós pecamos em pensamentos, em atitudes, mas nós estamos sempre procurando acertar. E Deus se agrada com a tua sinceridade. E a carne, ela grita muito alto, mas nós temos que lutar, né? Contra, a palavra de Deus também diz que não é nem contra a carne, nem contra o sangue, né? Que a gente está lutando. E o espírito maligno está aí, ao nosso derredor, né? Tentando uma brecha para que a gente dê lugar. E a nossa desobediência desagrada a Deus. E numa desobediência a gente abre brechas. E abrindo brechas, se a gente não se arrepender e tapar logo, a gente perece. Então, que nós possamos repensar, parar e lembrar das pessoas que nós conhecemos ou que já ouvimos falar que
eram poderosos, como a gente falava, bomba atômica na presença de Deus, e que hoje estão aí no mundo perecendo. Quantos pastores deixaram de servir a Deus para servir ao demônio, né? Hoje são aí os pais de santo, né, da vida. Quantos, até dentro da igreja mesmo ainda, estão na igreja, mas ainda estão em pecado, em desobediência. Ainda, e Deus ainda está dando mais uma chance, Deus está dando mais uma chance. Tem um louvor também que fala, uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Sansão, ele pegou essa última chance. Ele falou, uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais para derrotar os meus inimigos. E ele pegou essa chance que Deus deu a ele. Mesmo ele indo junto, morrendo, mas ele sabe que a salvação dele foi alcançada porque Deus o perdoou. E Davi, né, ele agarrou a chance que Deus deu a ele de retomar para os caminhos do Senhor, retomar ao Senhor. Então é isso, que nós possamos lembrar, né, que nesse tema, valores foram quebrados, perdidos, mas outros valores são restaurados. E você? Você quer ser um valor que vai ficar quebrado, que não vai ter mais o perdão do Senhor? Ou você é um valor que mesmo errando, você pede a restauração todos os dias? Amém? Fica na paz do Senhor.